Antropologia Urbana com Goli Guerreiro. Vamos ouvindo o Ministério Público. Ministério Público. É um mistério esse nome. Soma batida e o vai e vem. Vai é o primeiro do balanço do trem. A malandragem manda no trem. Na madrugada do vai e vem. Avisa pros amigos e pra quem vem que na suburbana tem gente do bem. Não pega pra capar, tem pra você também. E a nega que samba como ninguém. No balanço do trem. No balanço do trem. Então É o Aprovado de volta, hoje falando sobre antropologia urbana com a antropóloga Goli Guerreiro, ao som do Ministério Público. Yes! Tranquila à vontade! No melhor esquema, na melhor vibe. Então, vamos se libertar? Ministério Público aqui no Aprovado. O programa de hoje a gente falando sobre antropologia urbana com Goli. Quais os povos que começaram essa migração, esse deslocamento, levando a sua cultura para outros lugares e absorvendo outras culturas? Foi o próprio Homo sapiens, né? O Homo sapiens é nômade e quando ele sai, ele nasce na África, ele se desenvolve na África, né? E ele sai da África para povoar o planeta. Então, a primeira diáspora, o primeiro movimento de deslocamento humano foi com o início da nossa história como ser humano no planeta. Então, a cultura mundial tem uma matriz africana, não dá para negar isso, não é isso? Os primeiros humanos tinham pele escura, né, negros, por conta das próprias condições ecológicas, porque o tipo físico da gente é uma adaptação, né, aos sistemas ecológicos. Então, num contexto muito quente, a pele escura, cabelos encaracolados para suportar melhor as altas temperaturas, o nariz assim por causa da poeira das savanas. Então, quando você vai em direção ao norte, você vai ficando cada vez mais claro, o cabelo vai ficando liso para cobrir as orelhas. Então, é uma própria adaptação ao ser humano, ao meio ambiente, que o ser humano vai mudando de fenótipo. O nariz fica longo porque o septo nasal mais alongado permite que você resfrie o seu corpo internamente. Então, é a sabedoria da natureza que faz com que tenhamos tipos físicos diferentes. E como é que se dá essa troca e quais são os elementos de cada cultura nessa troca que são mais importantes assim para determinar uma mudança na cultura? Então, nesse caminho, nesse movimento no mundo, as pessoas os grupos vão trocando informações. Trocando bens, trocando palavras, trocando sexo. São os três grandes elementos. Nessa troca de sexo aí já se faz um ser humano diferente, né, que é a junção de dois povos, né, de duas Exatamente. raças. A gente conseguiu sobreviver no planeta justamente por causa desse encontro, das trocas e das somas entre conhecimentos produzidos por grupos diferenciados. O que é diáspora? Fale um pouco assim, porque tem gente que está nos assistindo e que não pode saber exatamente o que é diáspora, que é um termo bastante utilizado hoje em dia. Diáspora é uma palavra grega que significa deslocamento. E esse deslocamento pode ser forçado. A primeira vez que se usou essa expressão, foi para falar do deslocamento judeu do Egito, né, a diáspora judaica. Mais tarde, pensadores intelectuais negros começaram a ver na história dos negros, do trânsito de africanos para as Américas, uma coisa semelhante a uma diáspora. Então, essa primeira diáspora da história moderna do Ocidente, da diáspora negra, a gente pode considerar que é o tráfico negreiro. Essa diáspora resultou num contexto completamente diferente para o Ocidente, né? Porque temos 200 milhões de afrodescendentes só nas Américas. Ela reconfigurou toda a história do Ocidente, porque foram os negros que construíram as cidades do Ocidente, nas Américas, né? E isso faz com que a gente tenha todo um manancial de formas e modos e imaginário africano,
legado desse momento inicial da retirada, do sequestro dos africanos do continente. Maravilha, a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho conversando mais sobre antropologia urbana com Goli Guerreiro. Vamos ouvindo o Ministério Público. Se quer botar mais swing pra dançar nessa música, tem que ter beba pra banda balançar. Se quer botar mais swing pra dançar nessa música, tem ministério pra banda balançar. Hoje tem muvuca, caldeirão vai ferver. Ai, bota muito dente, se embola, rebola tipo um bambolê. Segura a cabeça, senão vai perder. Jogo de cintura, bota a cara pra bater. Mandinga na ginga, chega pra valer. No samba de rua, causou fuzuê. Jogo mestre, bimba, tem maculele. Se vem pro bemba, então traga dente. Se joga na panela pro caldo rende. É o Aprovado de volta, sua revista de educação, conhecimento e cultura das manhãs de sábado. No programa de hoje estamos falando sobre antropologia urbana com a antropóloga Goli Guerreiro. Goli que trouxe aqui pra gente hoje, ó, 2 livros que falam da terceira diáspora. Bom, se aqui é terceira, esse também é terceira, existe uma segunda. A primeira é aquela que você falou das pessoas quando são expulsas, não é? Da localidade deles. A segunda, como é que acontece? Bom, a primeira diáspora, se referindo ao mundo moderno, à história moderna, começa com o tráfico negreiro. Quando acaba o tráfico, então começa um segundo momento de deslocamento, que pode se chamar de segunda diáspora, que são as imigrações. São deslocamentos voluntários. Senegaleses se mudando para Paris, angolanos se mudando para Lisboa, cubanos para os Estados Unidos. E assim, a paisagem do Ocidente, ela se transforma a partir das imigrações. As imigrações voluntárias implicam numa movimentação de outra natureza, diferente do tráfico. O tráfico, as pessoas chegavam nas Américas nuas, completamente despojados, numa situação de sujeição. Mas mesmo assim, eles tinham um imaginário tão potente e todas as informações estavam na mente e no corpo, né, como a cultura faz, que eles foram capazes de recriar culturas negras nas Américas. Com os imigrantes, já é diferente a situação. Eles chegam com malas, com filmes, com discos, com livros. A bagagem é maior, né? Uma bagagem física, né, que lhe permite uma troca de informação de outra natureza. Há também, é claro, a recriação de um contexto, de um imaginário, porque você se desloca para uma outra realidade cultural. Então você tem que se adaptar àquele mundo. E a terceira diáspora... Mas deixa, antes de você chegar nessa terceira, a contribuição então cultural, né, que os povos eles levam e trazem nessa segunda diáspora, então é maior, não é? Isso é muito interessante você ter tocado nisso, pelo seguinte: a gente precisa usar alguns exemplos para perceber a importância desses deslocamentos, dessas imigrações. As cidades do Ocidente, elas foram completamente transformadas. Na década de 60, 50, 60, cerca de 500 mil caribenhos migraram para a Inglaterra. O que aconteceu com a Inglaterra? A paisagem cultural inglesa mudou completamente. Sobretudo Londres, né, recebeu uma informação vinda da Jamaica, vinda de Trinidad e Tobago, que faz com que hoje Londres faça o maior carnaval da Europa, a maior festa de rua da Europa. E esse carnaval reúne manifestações culturais de diversas cidades caribenhas, inclusive Brasil. Você vai encontrar escola de samba, vai encontrar steel bands, vai encontrar sound systems, né? Várias formas de fazer música que os negros criaram nesses outros contextos onde eles foram habitar, não somente por conta da primeira diáspora, quanto da segunda diáspora, que é a imigração. Então, há uma modificação da paisagem do Ocidente, um tom cosmopolita que as cidades ganham. Várias culturas interagindo para criar outras culturas. E a terceira diáspora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para você falar da terceira diáspora depois que eu chamar uma matéria falando sobre o olhar, né, de um estrangeiro, o DJ Sankofa,
né, sobre a cultura baiana, tá certo? Depois a gente volta a falar sobre essa terceira diáspora aqui. Então roda a VT pra gente ver. O nosso personagem é Justin Lloyd Ankai McDo, de Gana, na África Ocidental, um país formado por várias tribos com etnias diferentes e outros tantos idiomas. Mas esse não é seu único nome. Apresente-se melhor, Justin. Justin, meu nome oficial. Meu nome tribal de minha tribo de Gana é Kwekuyoku, significado quarta-feira. Os nomes tribais marcam o dia do nascimento, mas não acaba aí. Justin também é conhecido por outro apelido, não é? Me conhece aqui no Bahia, El Salvador, Brasil, como DJ Sankofa, porque Sankofa significa volta, resgatar seu passado. Como aqui é Salvador, tem muito a ver com a gente na África. Salvador, a cidade mais negra das Américas, algumas semelhanças com Gana. É claro que o DJ Sankofa veio com o destino certo, certo? Fala a verdade, eu não conhecia Salvador nem por nome. Conheci El Salvador como um país, mas não conheço um Salvador. O único nome que eu conheci no Brasil é São Paulo. Eu vim aqui de verdade, como um cabeleireiro, e ganhei um concurso na África, na Nigéria, que morava lá, que vinha fazer uma apresentação na Praça República, em São Paulo, e depois me dá 2 semanas de férias. Esses 2 semanas de férias me deram Salvador, e chegou até hoje. Essas 2 semanas cresceram e viraram 10 anos, mas Sankofa não é só um visitante, é a própria embaixada de Gana na Bahia. Ele dá palestras em escolas sobre sua cultura e dissemina música e ritmos africanos. Confere ele dando uma de DJ. Eu me encontrei, eu sou uma pessoa que ninguém me manda. Eu tenho uma infância pouco levado assim de eu mesmo tomar minha decisão. Então eu tinha poder de ficar qualquer lugar que eu quero na minha vida. Então quando chegou aqui, viu muitos negros que eu não vejo em São Paulo, porque morei em São Paulo 1 ano antes de vir para o Salvador. Então os negros que eu encontrava, livremente, pessoas vivendo na rua, o calor do tempo, a temperatura, o calor de Salvador, o tropical, tudo isso me realmente comandou para me ativar para ficar. Esqueceu tudo para trás, não voltou mais minhas coisas que estavam em São Paulo, esqueceu tudo e começar a vida nova. Um ganês com alma soteropolitana. Justin, ou melhor, Sankofa, fincou os pés aqui, mas ele ainda luta contra alguns preconceitos. Que a África é um continente, não é país. Exemplo, se você me chama africano, parecendo eu chamar você brasileiro, americano. Ou seja, explica melhor, sul-americano. Você vai falar, porra, sou brasileiro. Então, a partir de hoje, você viu africano, chama por conta que país ele vive. Pois é, Justin, está dado o recado. Mas Sankofa é multi, ele também é cozinheiro profissional. Duvida? Olha só. Agora eu vou te mostrar uma prato deliciosa de Gana, tipicamente de Gana, que chama Nkatsinkwon. Nkatsinkwon quer dizer molho de amendoim. Então hoje, aqui na Bahia, vamos comer molho de amendoim. Vou preparar esse prato porque é um prato muito tradicional. Realmente come uma vez na semana. Vários nossos pratos básicos contêm quiabo. Quiabo para ganês parece feijão aqui. É ótima sessão desse prato maravilha. Olha como fica, porque aqui tem cebola, tem tomate, tem alho. Usando o próprio caldo de amendoim para fazer esse prato.
melhor momento agora. Sabe quando você come e não fala muito? Mas eu tenho surpresa para vocês. De verdade, eu convido um irmão meu de Gana, que mora aqui no Brasil quase 20 anos ou mais do que 20 anos. Então o nome dele é Alfred Ayikwe.